Lojas Americanas, mais de 43 bilhões de reais em dívidas para 16.300 credores. Dentre esses estão os maiores bancos do Brasil, que podem levar um calote bilionário. E as lojas americanas já solicitaram o pedido de recuperação judicial e se transformaram no quarto maior pedido de recuperação judicial do Brasil, só perdendo para Odebrecht, que fez um pedido de recuperação judicial de 98,5 bilhões, a Oi com uma dívida de 65,4 bilhões, a Samarco com uma dívida de 50 bilhões, e aí nós já temos Americanas com um pedido de recuperação judicial declarando uma dívida de 43 bilhões. Lembra do Eike Batista, da OGX, inclusive o Eike foi preso, saiu um filme e tudo mais sobre ele? Pois é, todo mundo sabe que ele quase quebrou a empresa dele. Em questão à OGX, ela realizou uma recuperação judicial de 12 bilhões, para você ter noção do tamanho do problema da Americanas. Ou seja, as lojas Americanas representam uma recuperação judicial quase 4 vezes maior do que o rombo que o Eike Batista tinha declarado quando pediu recuperação judicial da OGX. E nesse vídeo nós vamos mostrar 5 pontos muito importantes de toda essa história. Primeiro, como tudo começou com lojas americanas e o porquê ela perdeu credibilidade tão rápido. Segundo, os bancos que podem levar um calote bilionário e causar um problema sistêmico a nível Brasil. Terceiro, vamos mostrar quem pode ser beneficiado com a possível quebra das lojas americanas, afinal, se tem alguém chorando, do outro lado tem alguém vendendo lenço, como sempre. Quarto ponto, vamos falar sobre quais investimentos foram prejudicados com essa história das lojas americanas e já deixaram milhões de usuários no prejuízo, bancos com investimentos como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e o próprio Roxinho. E o quinto ponto e mais importante, nós vamos mostrar como você pode se proteger disso e não cair em um investimento ruim como lojas americanas. Sejam todos bem-vindos ao canal Você é Investidor, eu me chamo Clayton e hoje eu vou explicar para vocês o que aconteceu com lojas americanas, o que está acontecendo com o sistema financeiro brasileiro que pode causar um efeito cascata e já deixou milhões de investidores no prejuízo. E esse tipo de vídeo, pessoal, dá uma trabalheira danada para juntar todas essas informações e trazer tudo mastigado para vocês. Então o que nós pedimos para dar aquela força é que você deixe o like, que você se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e aproveita aqui também e comenta. Você acha que lojas americanas vai conseguir dar a volta por cima ou vai acabar quebrando? Deixa aqui nos comentários. E como será que começou toda essa história? Afinal, Lojas Americanas é uma empresa praticamente centenária, fundada em 1929 e que perdeu toda a credibilidade em apenas uma semana. E para explicar isso, basta mostrar para vocês os fatos relevantes que começaram a ser apresentados em 11 de janeiro de 2023, que você vai entender por que a empresa perdeu mais de 90% do seu valor em menos de uma semana. E vamos então aos fatos relevantes. Em 11 de janeiro, a empresa informou que tinha um caixa de 8 bilhões de reais. Até aí, tudo certo. No dia 13 de janeiro é que o problema começou. A empresa informou que teve inconsistências contábeis, problemas em lançamentos contábeis e acabou informando o mercado que tinha uma dívida total de 40 bilhões de reais. E por incrível que pareça, isso ainda poderia piorar e tudo piorou no dia 19. Vou até falar a hora que ia saindo os fatos relevantes para você entender como aconteceu. No dia 19 de janeiro, às 9 horas. A empresa informou que o caixa caiu para 800 milhões. Lembra que ela tinha falado que tinha um caixa de 8 bi? Agora, no início da manhã do dia 19, ela falou, não, na real, meu caixa é só 800 milhões. Péssimo. 19 de janeiro, a 1 hora da tarde, 13 horas, ela aumentou ainda mais a dívida. Falou, temos na real uma dívida de 43 bilhões. Subiu mais 3 bilhões aqueles furos contábeis, colocando a empresa numa situação ainda mais difícil. E no dia 19 de janeiro, às 4 horas da tarde, às 16 horas, ela informa que o caixa caiu de 800 milhões para 250 milhões. E a partir daí, a empresa perdeu toda a credibilidade, já estava sem o seu CEO e realmente, se falando na cotação da empresa em bolsa de valores, ela derreteu e caiu mais de 90%. E o ponto que fica é qual será o próximo fato relevante? Será que teremos mais algum fato aí que pode piorar ainda mais a situação das lojas americanas? Vamos aguardar. Conforme essa notícia, a Lojas Americanas então solicitou a recuperação judicial, o pedido de recuperação judicial. Se você não sabe o que é isso, basicamente a empresa declara que está passando por sérios problemas financeiros e praticamente está à beira da falência. Aí ela ganha um tempo para poder tentar renegociar parte dessas dívidas, então ela não tem a obrigação de pagar essas dívidas por um breve período, ela tenta a renegociação e assim ela evita a quebra em si da empresa e também a demissão dos funcionários. Na real, a empresa vai à justiça para tentar solicitar um último suspiro para ver se ela consegue ressuscitar. E o resultado nas ações da empresa
foram imediatos. Se nós observarmos já nos últimos 2 anos, a empresa vem perdendo muito a confiança no mercado pelos indicadores que ela apresentava. Então, se você avalia lá em agosto de 2020, a ação das lojas americanas custava R$ 120 e hoje ela custa 70 centavos, ou seja, uma queda de 99,17% nos 2 últimos anos. Mas o que assusta foi o que aconteceu na última semana, entre 11 de janeiro e 20 de janeiro. Se nós observarmos lá no dia 11 de janeiro de 2023, o valor da ação era na casa dos R$ 12 e hoje, dia 20 de janeiro, a ação está custando 70 centavos, ou seja, uma queda em apenas 9 dias de mais de 90%, na real 94% de queda. Então já entendemos aqui o que aconteceu com lojas americanas, toda uma inconsistência contábil, a empresa falou que tinha um valor de caixa, depois ela tinha menos, ela aumentou o valor da dívida, aí o valor da ação derreteu em mais de 90%, a empresa perdeu toda a credibilidade no mercado, mas nós temos um problema aí. Se a empresa declarou uma dívida de 43 bilhões, significa que ela está devendo para alguém. E a maior parte dessa dívida é dos bancos. E agora nós vamos ver então quais são os principais bancos do Brasil que têm bilhões de reais emprestados para as lojas americanas e podem levar um calote. E conforme vocês estão vendo aí, na primeira posição de banco que tem mais dinheiro emprestado para as lojas americanas está o Bradesco, com 4,8 bilhões de reais em empréstimos. Em segundo temos o Santander com 3,7 bilhões. Em terceiro, o Itaú com 3,4 bilhões, seguido do Safra com 2,5 bi e do BTG Pactual com 2 bilhões. E aqui é o ponto de atenção, porque tanto o BTG quanto o Safra, entre 2 bilhões e 2,5, isso representa muito no resultado da empresa. Representa muito mais do que os 3,4 bilhões do Itaú, porque o Itaú é um banco muito maior, que tem um resultado muito maior. O Safra e o BTG são bancos menores e esse recurso, esse valor de 2 bi de dívida que eles podem levar de calote, coloca o resultado anual da empresa em jogo. E a prova disso que esses bancos menores não estão gostando do pedido judicial das lojas americanas é o próprio BTG. Como você pode ver nessa notícia, o BTG tentou entrar com uma ação para que lojas americanas não conseguissem solicitar a recuperação judicial, mas essa solicitação do BTG, esse recurso, foi negado. E o motivo desse desespero do BTG se fala pelos números do próprio banco. O banco teve um lucro líquido em 2022 de 6 bilhões. E a dívida das lojas americanas com o BTG é de 2 bi. Ou seja, se lojas americanas chegarem a dar esse calote, isso representa 33% do resultado anual do BTG Pactual. Seria realmente uma notícia muito ruim que com certeza iria afetar os dados e os resultados desse banco, mas não só dele. Como eu falei, tem várias outras instituições que têm valores emprestados até maiores e que com certeza vão representar algo muito ruim que pode trazer um efeito cascata de problemas para todo o sistema financeiro. E no caso do sistema financeiro, com certeza o principal setor que pode ter problemas aí, com essa possível quebra das lojas americanas e com a recuperação judicial em si. Mas também nós temos empresas que podem surfar e aproveitar essa falta de credibilidade ou essa possível quebra de lojas americanas para conseguirem crescer e ganhar ainda mais dinheiro. Quais são essas empresas? Avaliando aqui, eu vou passar os dados rápidos do market share hoje que nós temos no Brasil. Então, o Mercado Livre representa 27% das vendas de varejo, seguido de lojas americanas, segundo lugar com 15%. Olha o tamanho de lojas americanas se ela quebra o tanto de espaço no mercado que ela deixa para que outras lojas possam ocupar. Temos em terceiro lugar Magazine Luiza com 12%, temos Amazon com 11%, e aí nós seguimos, exemplo, Casas Bahia com 10%, Shopee e AliExpress com 7% e 6% em questão. E aqui mostra então que se lojas americanas, já perdendo credibilidade, ela tende a perder market share, mas se ela vier a quebrar, realmente ficar aberto, nós temos um grande espaço para tanto o Mercado Livre, quanto o Magalu, a própria Amazon ou Casas Bahia crescer muito a nível Brasil. E agora que nós entendemos então quais são os PJs que podem ser afetados e também os PJs que podem se beneficiar, vamos avaliar como isso chegou na pessoa física e trouxe prejuízo também nos investimentos dos pequenos investidores. E o principal fundo que chamou a atenção por dar prejuízo à pessoa física foi um fundo do Nubank, um fundo de investimento chamado Nu Reserva Imediata. Esse fundo de investimento do Nubank, ele tem mais do que 1,3 milhões de usuários com um patrimônio total investido de 2,6 bilhões de reais. Ou seja, esses milhões de investidores desse fundo viram na última semana o seu saldo render de forma negativa. Como assim? Ou seja, todo o capital investido nesse fundo, se você tinha um valor lá, você viu esse valor não só ficar parado ou subir, você viu esse valor diminuir.
resultado e ainda decorrências do que aconteceu com lojas americanas e eu já vou explicar o porquê. E como você está vendo nessa imagem, na última semana, quem tinha o dinheiro aplicado na Nu Reserva Imediata viu o seu saldo recuar em aproximadamente 0,6%, mais precisamente 0,59%. E isso aconteceu porque esse fundo Nu Reserva Imediata ele busca render acima dos 100% do CDI. E para buscar esse rendimento a mais, ele faz investimentos em debêntures, que é um título mais arriscado, porém que paga um pouco mais. E a debênture nada mais é que um título de dívida de uma empresa. E o ponto que fica é do valor total que o Nubank tinha nesse fundo de 2,6 bilhões, 20% ele aplicava em debêntures. E dentre essas debêntures, tinham debêntures das lojas americanas, que depois de todas essas notícias, essas debêntures de americanas se desvalorizaram em 60%. Resultado, como uma pequena parte desse fundo estava investido em lojas americanas, essas debêntures tiveram uma queda de 60%, isso trouxe então esse rendimento negativo nesse momento para esse fundo. Mas vale lembrar, se a pessoa estava nesse fundo há mais de um tempo, aproximadamente 12 meses ou 6 meses, é provável que ainda ela esteja com um saldo do período positivo. Mas se ela pega o resultado dos últimos 14 dias, é provável que ela vai ter um rendimento negativo e ela viu o saldo dela dar uma recuada na última semana. E o motivo disso é pelo efeito cascata dos problemas que as lojas americanas tiveram. Mas vale lembrar, o seu dinheiro no Nubank só teve rendimento negativo se você tinha dinheiro aplicado no fundo de investimento Nu Reserva Imediata. Se ele estava no RDB ou em alguma caixinha, você fica tranquilo porque aí não tinha debêntures das lojas americanas em outras modalidades de investimento dentro do roxinho. E outros fundos aqui que também tiveram problemas em decorrência das debêntures das lojas americanas. Temos aqui um do Itaú, com 287 mil cotistas, o Itaú Personalité Privilege, DI. Esse fundo tem um total de 48 bilhões de reais investidos, ou seja, um fundo muito grande, e teve também, na última semana, um rendimento negativo de 0,6%. Temos também uma previdência privada aqui agora do Banco do Brasil, a Brasilprev Top TP. Tem um total de patrimônio, essa previdência, 2,7 bilhões, e também na última semana andou para trás porque investia em debêntures de lojas americanas. Outra opção aqui, Caixa Econômica Federal, com um fundo de investimento Caixa Master Plus 50. Também estava exposto em debêntures e teve rendimento negativo na última semana. E quem é nosso aluno já sabe aqui que investir em fundos de investimento ou debêntures é um risco que você não deve assumir em renda fixa. Afinal, renda fixa deve trazer segurança, liquidez e rendimento justo. E quando você aplica em um fundo de investimento ou quando você aplica em uma debênture, automaticamente você perde um dos pilares, que é o pilar da segurança. Prova disso é o que eu acabei de explicar aqui para vocês. E agora o ponto mais importante desse vídeo: como você pode fazer para se proteger, para você não perder dinheiro então em algum investimento, como lojas americanas, né? A princípio era uma loja ok, e de repente na última semana ou em 7 dias ela conseguiu perder toda a credibilidade de praticamente um século de existência da empresa. Mas se nós olharmos os indicadores que eu vou mostrar agora para vocês, você já percebe que há muitos anos Americanas não era uma boa empresa para você investir. E na real ela já era um problema declarado que em algum momento essa bomba ia estourar. Entenda o porquê. Primeiro, que antes de todos esses escândalos, Americanas já tinha uma dívida declarada de 20 bilhões de reais. É muita coisa 20 bilhões, ainda mais avaliando o patrimônio líquido das lojas americanas, que estava na casa dos 15 bilhões. A mesma coisa que falar que a empresa tem mais ou menos o valor de 15 bi e ela tem uma dívida de 20 bilhões. Então, é muita dívida comparada ao valor, ao patrimônio da empresa. Por si só, esse já era um grande alerta para você não colocar seu dinheiro em lojas americanas. Outro ponto, esse indiscutível, é que nos últimos 14 anos, a Americanas só apresentou o lucro em 3, ou seja, ela levou o prejuízo em 11 anos para apresentar só 3 anos de lucro. Olha esse gráfico. Então, basicamente, ela teve lucro em 2009, em 2010 e em 2021. Fora isso, de 2009 para cá, a empresa só teve prejuízo. E avaliando o prejuízo de 2022, foi um prejuízo de quase meio bilhão de reais. E mais uma vez, no quesito a empresa dar lucro, já era um indicador muito declarado para você não comprar lojas americanas, porque era uma empresa que só dava prejuízo praticamente na última década. E o último ponto para você avaliar, que se as pessoas tivessem avaliado lojas americanas, elas nunca teriam comprado lojas americanas, é porque uma empresa, para sobreviver, ela precisa ter margem de lucro, porque o que sustenta uma empresa é o lucro por si só. E quando nós avaliamos a margem líquida das lojas americanas, ela tem uma margem líquida de 0,15%. Seria o equivalente a falar para vocês que se ela vendesse R$1.000 ou a cada R$1.000 vendidos nas lojas americanas, apenas R$1,50 era lucro que entrava no caixa da empresa. Os outros R$98,50 eram custos da empresa. E isso mais uma vez prova que é impossível uma empresa se sustentar no mercado tendo uma margem de lucro tão baixa.
Ou seja, Lojas Americanas já era um caso anunciado de problema. Até acabou demorando bastante para acontecer isso, porque como eu mostrei para vocês, nos últimos 2 anos, pelos próprios indicadores, o próprio mercado já estava mostrando que Lojas Americanas não era um case de compra, mas sim um case de venda, porque a empresa simplesmente não conseguia apresentar lucro. E o que não dá lucro não se sustenta, é por isso que eles têm uma dívida de 43 bilhões de reais para renegociar e vamos ver se eles vão conseguir dar essa volta por cima. E com certeza, para você se proteger desse tipo de investimento, a diversificação é o que vai ajudar você. Seja você diversificando em renda fixa, em renda variável, se falando em ações e fundos imobiliários. Quando nós falamos em ações, também diversifica em setores diferentes, principal, buscando empresas lucrativas, que tenham uma boa margem e que tenham dinheiro em caixa ao invés de dívida. Isso por si só vai trazer uma grande segurança para você, além de, claro, dolarizar parte da sua carteira e tirar parte do seu capital do risco do real brasileiro. Essa com certeza é uma das melhores formas para você trazer segurança para os seus investimentos. E se você deseja continuar aprendendo, lembra de se inscrever no canal e até comenta aqui embaixo. Você acha que depois de todo esse vídeo, essas explicações que eu dei aqui para vocês acham que Lojas Americanas vai conseguir dar a volta por cima ou ela vai acabar decretando falência? Comenta aqui. Deixa do like se você gostou e até a próxima.